Sejam bem-vindos a mais uma estalagem do fim do mundo. Hoje vamos falar de Vida Encantada, da autora Diana Wynne Jones. Eu sou a Clarissa, no Instagram ClarissaSNT. E eu sou a Carol. No Instagram vocês me encontram no @anatim5. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos o Estalagem Pod, no Instagram Estalagem Podcast. E o nosso e-mail para receber mensagens de vocês é estalagempodcast@gmail.com. Nesse mês de março, o Estalagem do Fim do Mundo está participando da campanha O Podcast é Delas 2021. Essa é uma campanha feita na podosfera para inserir e promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Seu objetivo é aumentar a participação de mulheres na mídia, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas. Saiba mais sobre a campanha no site opodcastedelas.com.br e acompanhe outros podcasts participantes seguindo a hashtag O Podcast é Delas. Depois de apresentarmos alguns dos nossos livros infanto-juvenis favoritos de fantasia, resolvemos trazer com mais detalhes o Vida Encantada, da Diana Wynne Jones. Nesse episódio, vamos contar a história do livro e analisar seus acontecimentos e personagens com alguns spoilers. Então, vamos começar. A história do Vida Encantada começa com o desastre de Salsinense. Esse é o nome como fica conhecida a história do naufrágio do navio em que a família Chant estava. Nesse naufrágio, só sobrevivem o Eric, que é conhecido como Gato, e a sua irmã Gwendolyn. Eles se tornam órfãos depois desse evento e são alguns dos poucos sobreviventes. O Gato, ele só sobrevive a esse evento porque ele se segura na irmã enquanto eles estão na água esperando para serem resgatados. Pelo menos é o que ele pensa, né? Exatamente. O prefeito da cidade, de Wolvercote, ele vai se tornar o responsável pelas crianças, né? As crianças acabam ficando muito famosas depois disso, e acabam despertando o interesse de todo mundo. E aí ele acaba levando elas para viverem com a senhora Sharp, que é uma bruxa que vivia no andar de baixo da família Chant. Isso leva o Gato a ter certeza de que a Gwendolyn era uma bruxa. Por quê? Ele suspeitava disso, mas ainda não tinha nenhuma confirmação. Essa confirmação vem com o fato da senhora Sharp ter adotado as crianças, na verdade, ter ficado responsável pelo cuidado delas, por conta do interesse que ela, que era uma bruxa, tinha nos talentos da Gwendolyn. O Gato, ele lembrava de já ter questionado os pais dele sobre Gwendolyn ser uma bruxa. Mas ele lembra dos pais reagirem apenas fazendo uma careta. Os pais deles, assim, pelo que a gente percebe na história, eles não explicavam muita coisa pro Gato. Talvez porque ele era muito pequeno, não era muito capaz de entender as coisas, ou só porque eles eram meio irresponsáveis, não sabemos. Infelizmente, o livro ele não desenvolve tanto esses personagens, a gente só tem algumas informações que vamos pescando ao longo da história. O fato dele ter, descoberto que a Gwendolyn ali era uma bruxa, isso confirma que uma crise de cólicas que ele teve alguns anos antes foi, de fato, causado pela Gwendolyn. Esse evento, ele só é jogado ali no começo da história, mas a gente vai ter um foreshadow do porquê que isso acontece. Mais pra frente, a gente vai entender o que é que aconteceu nesse momento das cólicas causadas pela Gwendolyn. E a gente vai ver que isso pode ter acontecido porque ela estava aprendendo a lidar com os poderes, ela fez isso de propósito, não sabemos muito bem ainda. A partir desse momento, a Gwendolyn ela começa a ter aulas de magia com o Sr. Nostrum. Só que a prefeitura ela não quer se responsabilizar por esses gastos com aulas de magia, né? O prefeito ele não é bruxo, ele é um homem comum. E geralmente essas pessoas que não trabalham com magia, que não têm poderes, elas não consideram a magia uma educação formal. Então, ele preferiu se responsabilizar pela educação, de fato, né, pela educação formal das crianças, mas a educação na magia, digamos assim, ela foi meio que deixada de lado. Aí, um dia, as crianças elas estão investigando ali, olhando as coisas dos pais, junto com a senhora Sharp, e numa caixa elas encontram alguns objetos. Primeiro, a Gwendolyn acha um par de brincos de diamantes que pertenciam à mãe dela, e a senhora Sharp já queria logo pegar esses brincos achando que poderia servir como um pagamento pelos cuidados que ela estava tendo com as crianças. Mas a Gwendolyn tomou para ela e já disse que eram dela, né? O que até faz sentido, porque, enfim, ela era a única filha do casal, né? A filha mulher. Eles também encontraram cartas vindas de Crestomancy, que estavam endereçadas ao pai das crianças. Eram 3 cartas e elas pareciam, assim, meio aborrecidas. A gente não consegue entender muito bem pelo conteúdo delas o que estava acontecendo, mas parece que o Sr. Chant falou alguma coisa que aborreceu muito o Crestomancy.
E é com a assinatura dessas cartas que as aulas com o Sr. Nostrum podem ser custeadas, né? As assinaturas nesse universo, elas têm poder, da mesma forma que nomes. Então, essa assinatura, ela tem um certo valor, o Sr. Nostrum fica muito interessado nelas, e aqui a gente vai ter outro foreshadow. Esse interesse do Sr. Nostrum pelo Crestomancy, ele vai ser desenvolvido aos pouquinhos, você tem que ir prestando atenção, porque isso vai levar a grandes eventos no final da história. A Sra. Sharp, ela inclusive resolve entregar as cartas aos poucos, não entregar as 3 de uma vez, para ele, porque ele pode ficar meio ganancioso. Ela diz que é melhor entregar de uma por uma para que ele não queira mais um pagamento mais pela frente. O gato, quando viu o nome do Crestomancer, ele ficou curioso e já foi perguntando para a Sra. Sharp quem era esse cara. Mas ela diz assim, não se preocupa não, é melhor você não se preocupar muito com quem é esse cara, não se interesse por ele não. Na caixa também havia uma carteira de fósforos com 3 fósforos já queimados. A Sra. Sharp entrega essa carteira de fósforos para Gwendolyn, junto com os brincos, e a única coisa que o gato fica dessa caixa, já que ele também tinha direito, afinal aquilo ali é como se fosse a herança das crianças, né? É um ramo de uzes que ele usa na lapela. Essas uzes são como uma plantinha que lembra uma lavanda, e ele fica usando na lapela até se desmanchar. A Gwendolyn, ela acaba tendo um desenvolvimento excelente como aluna do Sr. Nostrum. Ela era a aluna favorita dele e logo ela sai do nível básico, por assim dizer, para o nível avançado. E a Sra. Sharp, ela era uma bruxa bem mediana. Então ela tinha, assim, ela nutria esperanças de se tornar empresária da Gwendolyn quando ela crescesse e virasse uma bruxa famosa, né? O gato é um menino muito perceptivo, então ele não bota muito fé que isso fosse acontecer. Na verdade, ele até imaginava que a Gwendolyn fosse ficar famosa, mas ele acha que ela não ia querer a Sra. Sharp como empresária. E a Sra. Sharp, né, ela não é que ela fosse uma pessoa ruim. É possível ver que ela gosta das crianças, que ela cuida delas com carinho. Mas ela tá sempre à procura de algum benefício, de alguma compensação financeira por fazer isso e por várias outras coisas. Ela é uma pessoa que tá sempre à procura de dinheiro fácil. Para consolar ela, o gato acaba falando que ele sempre vai estar ali com ela. Ele falava isso porque ele achava que era a coisa certa a fazer, mas no fundo ele não estava muito afim também de ficar ali para sempre, não. O gato é um menino que parece sempre colocar os outros à frente de si. Ele segue fazendo isso durante todo o livro. Ele sempre pensa muito nas pessoas que estão em volta dele e o que ele pode fazer para fazer elas se sentirem melhor. E às vezes ele até passa por cima de coisas que ele acha que não é correto, mas para não se indispor, ele acaba não fazendo nada ou então sendo levado por essas pessoas. Gato começou a praticar violino e tomou gosto pelo instrumento, ele praticava com frequência. A Sra. Sharp adorava e sempre estimulava ele, mas aí teve um dia que a Gwendolyn perdeu a paciência e transforma o violino em um gato. É claro que isso aconteceu porque ele tocava muito mal, mas mesmo assim foi uma coisa bem maldosa da parte dela. Esse gato, né, que eles apelidaram de Rabeca depois, ele acaba arranhando todo mundo, ele é meio arredio e foge. E é por aí que acabam as aulas de violino do gato. Acabou o violino. Na Rua do Sabá, onde eles vivem, havia todo tipo de serviço mágico, né? Tinham bruxos, necromantes, cartomantes, e todos tinham uma grande admiração pela Gwendolyn e ficaram muito admirados quando souberam que ela transformou o violino em um gato. É aí que, de fato, ele recebe esse apelido de Rabeca. E uma coisa interessante é que os bruxos nesse universo, eles têm que ter uma espécie de OAB, de registro profissional, para eles praticarem a magia. Então, na Rua do Sabá, você poderia ver várias plaquinhas como o bruxo às suas ordens ou bruxaria para todos os fins. Gato, vez por outra, ele encontra algum feitiço largado pela casa, né? Que a Gwendolyn estava praticando, largava algum feitiço por lá. A Sra. Sharp também era uma bruxa, apesar de não ser tão brilhante quanto a Gwendolyn. E ele não resistia e acabava tentando praticar esses feitiços, mas nunca dava em nada. No fundo, assim, ele sentia... Não é que ele sentisse inveja, mas ele queria ser um pouquinho como a Gwendolyn, de conseguir fazer magia, né? É como se todo mundo ao redor dele estivesse falando uma língua que ele não compreendia. Então ele se sentia um pouco excluído. E aí isso pauta um pouco a relação que ele tem com a magia, que ele é ao mesmo tempo fascinado e também amedrontado pela magia. Um cartomante uma vez leu o futuro da Gwendolyn e profetizou que ela seria governante do mundo, se ela agisse da forma correta.
Então ela passa a buscar isso é o objetivo de vida dela a partir de então, quando ela sabe que ela pode vir a se tornar uma governante do mundo. E o gato tem certeza que ela consegue. É. A senhorita Larkins, que é a filha do dono da loja de quinquilharias, uma vez ela se oferece para ler a mão do gato. Ele não gosta muito da ideia e tenta fugir, mas como ela é muito insistente e o gato é aquele tipo de pessoa que não consegue decepcionar alguém ou então ser rude e simplesmente dizer que não quer ir embora, ela acabou insistindo e conseguindo olhar nos olhos dele e ver, né, o futuro. Ela entrou numa espécie de estado de transe e, através dela, falou uma voz masculina, que disse o seguinte: agora uma grande mudança virá para você, mas foi terrivelmente descuidado. 4 já foram, e só restam 5. Tem que tomar mais cuidado. Está correndo perigo que vem pelo menos de 2 direções, sabia? Então a senhorita Larkins, ela sai desse transe e questiona o gato o que foi que ela tinha dito. E aí ela pergunta que voz que tinha sido usada para falar com ele. E o gato responde que foi uma voz masculina. Ela fica confusa, não foi uma de criança, que era a voz que ela costumava ouvir quando ela tinha esse tipo de visão. Ela fica confusa, mas aí, como o gato não sabe o que responder para ela, ele acaba fugindo. E nessa fuga, ele é interceptado pelos irmãos Nostrum. O Sr. William, que era o irmão rico do professor da Gwendolyn, que era o Henry Nostrum. Eles fazem várias perguntas ao gato a respeito do homem que assinou as cartas, né, Crestomancy, e perguntam se ele seria algum parente distante ou amigo da família. O gato sugere o mais óbvio, né, que eles mandem cartas pro Crestomancy para sanar essa dúvida, mas eles acabam desconversando, falando alguma coisa sobre usar prata e deixam o gato ir embora. A Gwendolyn é quem acaba, de fato, escrevendo ao Crestomancy. Ela acaba escrevendo isso junto com o Sr. Nostrum e ele que vai ditando as palavras dela. O gato, ele questiona o interesse do Sr. Nostrum nessa história toda e a Gwendolyn diz assim, você bem que queria saber, não é mesmo? Ela é bem debochada. E, assim, nesse momento a gente começa a notar que ela é cheia de segredinhos e ela não costuma compartilhá-los muito com o irmão. Mas o gato diz assim, não quero saber não e desconversa. Num dia, depois dele roubar umas maçãs ali de um vizinho, o gato, quando ele entra em casa pela cozinha, encontra um homem que ele presume logo que é do Conselho Municipal. Esse cara, ele tava com a roupa toda bonitona, tava usando uma cartola, com uma calça de listras peroladas e um paletó de veludo. O gato fica logo muito nervoso, porque ele sabe que o cara não deveria estar ali na cozinha, ele deveria estar esperando num lugar mais apropriado, como na sala de visitas, por exemplo. E ele fica tentando puxar o cara pra sala, mas o homem não tá assim meio de boa, ele fica perguntando quem ele era, enfim, fica puxando papo. O homem acaba falando que ele recebeu uma carta da Gwendolyn e disse que nessa carta ela deu a entender que o gato tinha morrido no acidente, né? E a gente já vê aí que a Gwendolyn não dá muita importância pro irmão, mas o gato parece não perceber isso muito. O gato diz que ele quase se afogou, mas isso não aconteceu porque a Gwendolyn é uma bruxa, né? E ela acabou ajudando ele a se salvar do acidente. O homem, enfim, ele revela que ele é o Crestomancy. O gato aí, nesse momento, tem certeza que ele tem que ir pra sala porque ele é realmente muito importante. Pelo menos foi isso que ele ouviu da Gwendolyn, da Sra. Sharp, do Sr. Nostrum. E aí, nesse momento, a Gwendolyn e a Sra. Sharp chegam. A cuidadora, ela mostra que tinha muito cuidado com as crianças, que era uma pessoa de bom coração, e fala isso meio que dando a entender que não recebia nenhum centavo em troca disso. Mas a Gwendolyn já dá uma cortada dizendo que a prefeitura paga um valor mensal pra ela e que ela não vai conseguir dinheiro do Crestomancy, né? E aí, nesse momento, a Sra. Sharp, ela já percebe que o tempo dela como cuidadora das crianças tá acabando. E aí ela vai perder essa fonte de renda e por isso ela tá tentando ali a qualquer custo conseguir um dinheirinho extra. O Crestomancy, ele se despede das crianças dizendo que ele vai ter que ir na prefeitura e ele acaba pedindo desculpa por não ter entrado em contato com elas antes, né? Mas ele diz que é porque ele estava um pouco aborrecido com o pai das crianças. Isso acaba sendo uma desculpinha meio fajuta, já que os pais das crianças morreram e elas agora são órfãs, né? Ele podia pelo menos ter mandado uma carta com as suas condolências, né? Enfim. A Gwendolyn, depois que ele vai embora, ela tem certeza de que vai ser adotada por ele. E a Sra. Sharp, ela meio que duvida. E o gato, ele tá com ela porque ele tem certeza que ele acabou ofendendo o Crestomancy de alguma forma. E isso provavelmente foi uma ofensa tão grande quanto a que o pai dele fez ao Crestomancy. E isso deixa o gato apavorado.
E aí as crianças acabam de fato sendo adotadas pelo Crestomanci, né? E são convidadas a viver com ele no castelo. Elas viajam pra lá de trem e tem um automóvel esperando por eles lá na estação de Bowbridge. A Gwendolyn, ela tá eufórica porque ela tá com a sensação de que ela finalmente conseguiu ascender, né? Ela vinha de um lugar muito pequeno que não comportava toda a magia e todo o potencial que ela tinha. E aí, quando ela chega em Bowbridge, ela tem certeza que vai ter toda uma comitiva esperando por ela. Mas, na verdade, tinha apenas um homem, o Michael Saunders, que ele se apresenta como o tutor das crianças, dos irmãos e das outras crianças que viviam no castelo. A Gwendolyn já vai ficando meio irritada e, assim, como que tem outras crianças? Como que não somos só nós dois? Né? Ela tá achando que realmente vai ser o centro das atenções e não vai ser bem por aí. Quando eles chegam no castelo, a Gwendolyn, ela fica incomodada com tudo. Né? Não tinha um mordomo esperando na porta, eles não entram pela entrada principal, e quem estava esperando por eles, na verdade, era a senhora Bessemer, que é a governanta, e a Mary, que é uma das criadas. Gwendolyn realmente fica muito aborrecida com isso, porque o Crestomanci nem apareceu. As crianças acabam conhecendo seus quartos, né? A Gwendolyn ganha uma suíte com um banheiro só pra ela, e o gato ele dorme num quarto que tem um banheiro privativo pra ele, mas que fica no corredor. Só que ele acha que isso é o máximo, né? A Gwendolyn talvez não fosse se satisfazer com um quarto separado do banheiro. Mas, enfim, o gato, ele é mais humilde. No jantar, as crianças conhecem a família inteira. Era um grupo meio estranho, tinha uma senhora idosa, um homem que só falava de lucros e dividendos. Era um coach financeiro. Era o coach financeiro. Perfeito. O Sr. Saunders estava lá, né, o tutor das crianças, com mais 2 damas e 2 homens jovens, e o Crestomanci. Eles conheceram também Millie, que é a esposa do Crestomanci, e os 2 filhos do casal, a Julia e o Roger, que são as crianças que vão estudar com os nossos órfãos. O gato, ele não conseguiu acompanhar muito a conversa do jantar, eram muitos papos diferentes, ele não estava muito conseguindo meio que se concentrar. E a Gwendolyn, ele fica mais incomodada ainda, porque ela não era o centro das atenções. Quando eles conversam sozinhos, a Gwendolyn, ela acaba supondo que todo mundo fez aquilo pra fazê-los se sentirem inferiores, né? E ela acaba menosprezando todo mundo. Mais uma vez, mesmo não sendo colocada no centro das atenções, a Gwendolyn, ela acha que tudo o que acontece ao redor dela é em função dela, o que é completamente patético, mas é o modus da Gwendolyn de ser, e a gente vai ver isso cada vez mais ao longo da história. No dia seguinte, eles têm o primeiro café da manhã deles, junto com as outras crianças, a Julia e o Roger, os filhos do Crestomanci, e os 2 ficam meio decepcionados com a comida, né? Eles pedem uma comida lá, uma geleia, e ficam proibidos de compartilhar com a Julia e com o Roger, porque os 2 estavam numa espécie de dieta. Então, a Gwendolyn faz alguns comentários bem gordofóbicos, falando que eles deveriam ser uma decepção pro pai deles, pois eles eram muito gordos e o pai deles era incrível e tal. A Julia não deixa barato e responde que é super confortável, né? Que chato mesmo é ser uma boneca de porcelana como a Gwendolyn. Errada ela não tá, né? Claro que a Gwendolyn fica chateada, né? Porque, como assim? Eu falei mal de uma pessoa e a pessoa me respondeu? Que audácia, né? Só eu posso xingar as pessoas. E aí, nesse momento, acontece a primeira confusão entre as crianças, né? Que vai ser uma coisa recorrente. A Gwendolyn fica chateada com o comentário da Julia, e a Julia enfeitiça um bully cheio de chocolate, e acaba ameaçando de jogar o chocolate na cabeça da Gwendolyn, enfim. A Gwendolyn acaba ameaçando de chamar o Crestomanci, né? E aí ele acaba aparecendo. Tava vestido com um lookinho do dia muito top, e ele vê essa confusão toda e chama a atenção das crianças, né? Ele desfaz o feitiço e fala pra eles que ali existia uma regra de que ninguém poderia fazer magia sem estar autorizado e sem estar na presença do Sr. Saunders, né? Que era o tutor deles. Isso deixa a Gwendolyn ainda mais furiosa. Ela fica dizendo que não vai seguir essas regras. E o Crestomanci faz aqui o que ele faz, assim, de maneira geral com a Gwendolyn, que ignora completamente a existência dela e acaba se voltando pro gato, né, pedindo a confirmação dele. Coitado do gato, não entende nada, porque, assim, ele não faz nada, e no fim parece que tudo vai pra cima dele. Ele, quando se refere ao gato, ele sempre chama ele de Eric, né, ele sempre usa o nome de fato do gato, é como se ele não reconhecesse esse apelido. Isso, e uma coisa legal também é que o gato não gostava do Sr. Nostrum, porque ele chamava ele de
jovem Chance, né? Uma coisa assim. É verdade. Ele não gostava, por algum motivo. Nessa primeira aula, o gato, ele fica tentando esconder que ele é canhoto, porque ele, em outras experiências escolares dele, ele já tinha tido problemas com isso, né? Como se fosse assim, uma coisa muito errada e muito horrível ser canhoto. Então, ele ficava escrevendo com a mão esquerda quando ninguém estava vendo e depois escrevia com a direita quando alguém olhava para ele. O Sr. Saunders percebe isso e chama a atenção dele justamente pelo contrário. Por que ele estava escrevendo com a mão direita se ele era canhoto? E aí ele pede para que ele passe a usar a mão esquerda, já que ele era canhoto, né? Representatividade aqui dos canhotos. Eu me identifico. Essa primeira aula deles não é sobre bruxaria, e isso deixa a Gwendolyn super frustrada. Ela se acha muito talentosa, se acha assim o cristal do pop pra estar ali ouvindo besteira que não fosse magia, né? Não queria desperdiçar o talento dela com outras coisas. O Sr. Saunders fala pra ela que o talento dela não vai fugir e que ela vai ter que esperar o momento em que ela for autorizada a estudar magia pra fazer isso ali no castelo. Essa resposta do Sr. Saunders dá início aí a uma espécie de guerra entre a Gwendolyn e o resto do mundo, né? Porque ela é muito especial. E aí, em represália, ela faz um feitiço e derrama o tinteiro nas costas dele. Ali, as pessoas parecem estar em outro nível de magia, elas não se importam tanto assim com as coisas, com essas travessuras que ela faz. E acaba só dando um castigo nela ao estilo Bart Simpson, sabe? De escrever na lousa. Não é exatamente isso, mas é meio que isso. A Gwendolyn, ela fala que vai procurar o Crestomancy para resolver isso, né? E, novamente, por total coincidência, ele vem chegando, ele aparece lá. Ela reclama para ele que não pode estudar magia, né? Que tá insatisfeita com isso. E começa a fazer um escândalo, porque ele diz que não vai poder fazer nada a respeito. Ele diz ainda que essa regra de não poder usar magia foi ele mesmo quem impôs essa regra. E que ele temia que ela fizesse algo de errado se ela não estivesse pronta para aprender a lidar com isso. Daqui a um ano, talvez, ele pudesse mudar de ideia se ela fosse mostrando um comportamento melhor e obedecendo direitinho ao professor. Os dois são expulsos, assim, de certa forma, da sala, porque iriam começar as novas aulas, né, as aulas de magia para os dois filhos do Crestomancy, e nesse meio tempo eles resolvem dar um passeio pelo castelo. Eles observam que existem umas ruínas por lá por perto, e sempre que eles tentam chegar até essas ruínas, eles acabam indo parar num canto completamente diferente. Eles tentam diversas vezes ir em direção a ela e quando olham, ela está em outra posição. Por lá, eles passam por roseiras, pomares, e sempre tem um funcionário que fala que não pode pegar as rosas, não pode pegar as frutas, e dão voltas e voltas e não conseguem chegar até essas ruínas. E aí um dos jardineiros comenta com eles que eles não podem chegar até esse jardim, que são os jardins de Crestomancy. Depois de um dia cheio de frustrações, a Gwendolyn, furiosa, decide que é hora dela dar uma lição no Crestomancy. A partir desse ponto, ela começa a se distanciar um pouco do gato, que ela sempre tem alguma coisa misteriosa e secreta para fazer. No dia seguinte, ele descobre o porquê, né, o que é que ela andava aprontando. Ela passou horas trabalhando no feitiço para destruir a área externa do castelo. O castelo ficou cheio de buracos, como se toupeiras tivessem passado por ali. Só que o feitiço não deu muito certo, né? Pelo menos não como ela esperava, porque ninguém pareceu notar e ninguém fez nada a respeito disso. Quando deu meio-dia, o jardim já tinha voltado ao normal e o gato fica imaginando que ninguém suspeitou dela, porque por isso que não vieram brigar com ela, né? Não vieram reclamar com ela. Às quartas-feiras, as crianças ganhavam uma mesada. Eram 5 shillings para cada uma. E elas podiam gastar esse dinheiro como elas quisessem, né? Tinham muitas lojas no povoado, geralmente elas gastavam com doces e tal. Pelo menos a Julia e o Roger. E aí eles foram até lá pra conhecer o povoado, a Gwendolyn e o gato. E a Gwendolyn, ela já tinha um plano, né? Ela queria visitar o Sr. Baslan, que era um fornecedor de artigos de magia que eram proibidos. O Sr. Nostrum tinha indicado ele. E a loja dele tem um nome maravilhoso, que se chama Mercedorias Exópsicas. Ele não era muito bom em português, claramente. Quando ela chega lá, ela compra vários ingredientes e ela precisa escondê-los, né? Porque ninguém no castelo pode ver ela entrando com eles, então ela acaba colocando eles dentro do chapéu. E ela encomenda sangue de dragão, que é um artigo proibido e que não tinha lá disponível, né? Esse artigo, ele precisava ser encomendado, porque ele era muito difícil de ser obtido. O Sr. Baslan, ele diz que vai custar muito caro, mas a Gwendolyn acaba convencendo ele quando mostra o seu dinheiro, né? Os seus 5 shillings.
E ele promete que vai entregar na próxima semana, na próxima quarta-feira, quando as crianças tiverem folga novamente. Quando eles saem da loja, eles notam que a Millie, ela tá ali na rua conversando com o vigário, e eles precisam disfarçar que estavam lá na loja do Sr. Baslon, porque ela ia se tocar que eles estavam fazendo alguma coisa errada. E eles entram rapidamente e se escondem na loja de doces. E ficam lá observando pra ver se a Millie vai embora, mas ela não vai embora. E ela continua lá conversando e conversando enquanto as crianças estão lá dentro. Uma hora elas veem que não tem o que fazer, elas vão ter que sair e encontram com a Millie. A Gwendolyn, ela tinha certeza que a Millie já ia falar logo sobre o que tinha acontecido com o jardim e provavelmente, brigar com ela, chamar atenção, mas a Millie, seguiu a vida, perguntou apenas o que eles estavam sentindo, como é que eles estavam ali no castelo, se eles estavam estranhando muito essa casa nova. O gato fica observando a Millie, vê que ela é uma mulher muito simpática, tinha uma aparência comum, assim, de uma mulher boazinha, mas ele percebeu que gostava dela. A Gwendolyn, quando ela se dá conta de que o tema Gwendolyn não ia ser ali o centro da conversa, ela perde o interesse na Millie, ela se afasta e deixa os dois irem caminhando na frente sozinhos. Ela parece até um pouco decepcionada que ninguém deu bola para as maldades que ela apronta, né? Exatamente. E aí eles seguem pro gramado do castelo, que é onde vai ser servido o chá. Tava todo mundo do castelo presente, todo mundo da família presente, menos o Crestomanci. Ele parece estar sempre meio ocupado, enfim, ele não participa muito desses eventos. Mas é o primeiro momento em que o gato ele se sente bem de verdade ali. E ele pensa que ele pode até ser feliz no castelo. E aí no jantar nessa noite, a Gwendolyn, ela não aguenta o desprezo do Crestomanci. Ela tá assim pedindo que deem atenção a ela, que mesmo que seja brigando, enfim, castigando, mas ela precisa que as pessoas olhem pra ela e vejam o que ela fez. E aí ela resolve que ela vai lançar mais um feitiço. Dessa vez ela quer deixar claro que ela é a pessoa responsável pelo que tá acontecendo. Ela invoca uma criatura fantasmagórica. Primeiro quem vê é o gato, e ele vê essa criatura pelo reflexo da janela. A Millie, ela nota logo depois, e ela disfarçadamente cutuca o Crestomanci pra ele ver o que tá acontecendo. Quando ele nota, ele pede apenas que as cortinas sejam fechadas, e nada mais acontece. Ele olha pra Gwendolyn e diz apenas que a magia está proibida ali no castelo, pelo menos para as crianças, e a Gwendolyn, ela surta, mais uma vez, isso no quarto, Ela diz que não suporta mais estar ali, ela não suporta ser menosprezada, ela sempre foi muito paparicada e ela não tá gostando daquele tratamento, não. Ela tá sendo tratada ali como só mais uma, ou talvez até como uma pessoa menos importante que as outras, já que ela não tá recebendo um mínimo de atenção. E aí ela faz uma promessa ao gato, ela diz que vai fazer confusão todos os dias, até que o Crestomanci dê atenção pra ela. O gato resolve passear pelo castelo, como a Millie tinha sugerido no encontro anterior deles durante a tarde, e ele vai andando até que ele encontra uma escada que é igualzinha que leva ao quarto dele. É uma escada em espiral. E ele fica curioso e resolve subir até lá pra ver o que tem lá em cima. E aí lá ele encontra uma sala em que tá o Crestomanci conversando com o Sr. Saunders. E estão falando sobre a Gwendolyn. O Crestomanci, ele tá furioso. Eles falam que a última peça dela foi a de número 3, uma alma penada. O gato não entende muito bem. Ele tá ouvindo escondido. E ele escuta o Crestomanci dizer que vai fazer a junta examinadora rever os cursos de magia elementar. Porque, segundo ele, os magos da roça, de onde os dois irmãos vieram, eles ensinavam práticas avançadas às crianças sem dar nenhuma base. Então, ele basicamente está dizendo que a Gwendolyn sabia mais do que devia e aí por isso ela tá fazendo muita besteira. E aí depois dessa conversa, eles percebem que o gato estava ali escutando tudo. Eles chamam o gato, para conhecer o laboratório e ele percebe que tem sangue de dragão ali. O Crestomanci ele vai embora depois disso, mas o gato fica conversando com o Sr. Saunders. Ele acaba falando sobre o fato dele não conseguir praticar magia. O Saunders pergunta se ele estava fazendo da forma correta. E o gato diz assim, olha, eu já tentei muita coisa. Eu até tentei transformar botões em ouro, só que não deu muito certo. E o Saunders diz que provavelmente ele não tinha ganância suficiente para fazer isso. Depois dessa conversa, o gato ele volta pro quarto. Ele fica se perguntando se ele deveria mencionar para Gwendolyn sobre o que ele descobriu essa noite, já que ele tem bastante informação, principalmente sobre o sangue de dragão. Mas ele acaba pensando que era melhor não, deixa pra lá. No dia seguinte, a Gwendolyn recebe uma carta. Ela fica furiosa quando vê que a carta foi aberta e ela fica achando logo que quem abriu foi a pessoa que entregou a carta, a senhora Bessemer. E ela diz logo que vai chamar o Crestomanci porque isso é inadmissível. Só que quando ela encontra o Crestomanci e ela reclama sobre a carta, ele diz que na verdade foi ele que abriu, que nenhuma carta chega no castelo sem que ele fiscalize e veja qual o conteúdo que contém nela. Principalmente quando essa carta é enviada pelo Sr. Nostrum, que é uma pessoa ali que não tem um caráter muito, muito bom, um caráter meio duvidoso. Eu adoro como ele é debochado, que ela reclama que isso não vai acontecer novamente, que ela não vai deixar.
E aí ele só Isso. diz assim, pois tá certo, da próxima vez eu vou abrir elas no vapor e colar de volta pra você, tá bom? Ele basicamente vai fazer o que ele quer, porque o Crestomanci é assim. E a casa dele, né? É, exatamente. Minha casa, minhas regras. O gato, ele diz pra Gwendolyn que ela foi muito grosseira, mas ela diz que ele mereceu. No fim das contas, não importava muito ele ter lido a carta, porque o conteúdo dela estava escrito em código, né? Só quem entenderiam seria o remetente e o destinatário. E aí o gato, ele se surpreende quando ele vê que a senhora Sharp também mandou uma carta pra ele. Ela diz que tá com saudades e que o gato dele foi comprado por um cara que pagou 5 libras. O gato, ele fica meio emocionado porque é nesse momento que ele se dá conta que tá sentindo falta dela. Nos dias seguintes, a Gwendolyn ela apronta novamente. Ela enfeitiça as janelas e a comida do castelo. E as consequências para essas coisas que ela faz continuam na mesma, né? Em algumas horas os feitiços são desfeitos e ninguém fala nada pra ela, ninguém briga com ela, ninguém liga, né? Que tipo de lição é que eles estão tentando dar pra ela com isso, né? Eu acho que o desprezo mesmo. Uhum. Numa tarde que o gato estava brincando com o Roger, a Gwendolyn procura por ele e o gato se recusa a ir com ela, porque enfim, ela é uma criança normal e ele queria também brincar um pouquinho, né? Depois, quando ele procura por ela novamente, ela se recusa a falar com ele, né? Meio que com birra, porque ele não tinha feito o que ela queria. E disse que ela não ia mais compartilhar os planos dela e do Sr. Nostrum com o gato. Nesse momento, o gato, ele entende que o Sr. Nostrum tem muito a ver com tudo que está acontecendo ali e as ações da Gwendolyn dentro do castelo. A Gwendolyn, ela fala que o Sr. Nostrum tem planos, né? E pergunta ao gato, por que você acha que eu escrevi para o Crestomanci? A partir daí, a Gwendolyn vai ficando mais e mais distante do gato e tratando ele com cada vez mais rispidez, né? Não que ela tratasse ele muito bem antes, né? Vamos combinar. Só que agora o tratamento piora. A Gwendolyn continuou com os feitiços dela, né? Aprontando, transformou a saia da Julia em cobra no jantar. E no domingo ela também causou na igreja, fazendo os vitrais ganharem vida e foi uma confusão durante o culto. Na quarta seguinte, a Gwendolyn foi sozinha buscar o sangue de dragão com o Sr. Baslan, como ela tinha encomendado a ele, e ela estava muito feliz, porque naquela noite haveria um jantar especial e ela tinha planos para destruir e arruinar o jantar. E aí, no quarto dela, ela conjurou todo tipo de criatura, umas criaturas bem nojentas, e mandou para o salão onde o jantar acontecia. Ela conjurou também mais 3 assombrações, mas elas, antes de saírem do quarto, foram interceptadas pelo Crestomanci e pelo Sr. Saunders. E aí, nesse ponto, finalmente, né, a Gwendolyn recebe algum tipo de punição. O Sr. Saunders dá palmadas nela, que violência infantil não é correto. É problemático. Assim, né, temos que ver o livro no seu tempo, né? É um livro que se passa numa era eduardiana, então... E foi escrito nos anos 70, né? Isso. É durante essas palmadas que ele vai retirando os poderes mágicos dela, vai removendo. Coitado do gato acaba recebendo também 2 tapas na orelha, fica sem entender por que foi que ele fez. E o Crestomanci fala para ele que ele podia muito bem ter impedido isso, né? Que eu acho que é uma sacanagem, porque o coitado do gato, ele não sabia de nada. Ele estava tão ignorante sobre o que estava acontecendo quanto o Crestomanci. No outro dia, o castelo acorda bem silencioso e isso levou o gato a crer que a Gwendolyn havia aprontado novamente. Mas fica se perguntando como se os poderes dela haviam sido retirados. Ele então vai até o quarto dela e a encontra dormindo. Mas assim que ela acorda, ele se dá conta de que ela não era a Gwendolyn. Era uma garota chamada Janet, que era exatamente igual fisicamente a Gwendolyn. O gato conta pra Janet tudo o que aconteceu no dia anterior. E a Janet explica pra ele de onde que ela veio. Aí eles concluem que ela vem de uma outra realidade, onde ela era filha única e os pais dela continuam vivos, e que a Gwendolyn partiu para uma terceira realidade. Eles conversam ali e eles chegam à conclusão que ninguém pode saber a respeito da Janet, que ela não era a Gwendolyn, né? Ela precisava ficar fingindo, pelo menos por enquanto, que ela era a Gwendolyn. Eles chafurdam lá pelas coisas dela, procurando qualquer tipo de pista para onde ela poderia ter ido. Eles encontram livros, anotações e a cartela de fósforo, né, com metade dos fósforos queimados.
a mesma que a gente vê lá no início do livro, entre os espólios, por assim dizer, dos pais do Eric e da Gwendolyn. A Janet encontra uma carta da Gwendolyn confirmando que ela realmente foi para outro mundo, onde ela iria reinar, e ela conclui a carta dizendo para Gato que ela sentia muito, mas que ele deveria fazer o que o Sr. Nostrum dizia, né? Nesse momento, quando você lê, né, que a Gwendolyn sente muito, o Gato até pensa isso, pode parecer que ela sente muito por ter ido embora sem se despedir, mas na verdade depois a gente vai descobrir que tem outra coisa aí que ela sente muito e que na verdade ela não se importa nada com o Gato. Como um último ato de maldade, a Gwendolyn enfeitiçou a camareira, né, a Eufêmia, e transformou ela num sapo. E aí, com a necessidade de buscar ajuda para desfazer o feitiço, o Gato, ele toma consciência do quanto que ele temia o Crestomancy. Então, ele acaba resolvendo que é melhor manter em segredo essa mais uma travessura da Gwendolyn para evitar esse confronto com o Crestomancy. O Gato, ele não tem poderes, a gente já sabe disso, mas a Janet também não. Na verdade, ela vem de uma realidade onde magia não existe e ela é 100% incapaz de fazer qualquer tipo de feitiço. E aí, por isso que eles se colocam nessa enrascada, né? Eles estão ali com a Eufêmia como um sapo, mas nenhum dos dois é capaz de desfazer esse feitiço. Eles tentam buscar ajuda, né, pra desfazer o feitiço. Eles também não pretendiam deixar a coitada da Eufêmia pra sempre como um sapo, mas acaba que isso foi descoberto e o Gato acaba se responsabilizando por isso. O Sr. Saunders, ele pede para que o Gato desfizesse esse feitiço, já que foi ele que disse que fez, e o Gato só diz que não sabe nem como fazer isso, né? Ele acaba indo lá, pegando na Eufêmia e dizendo: Eufêmia, eu desejo que você volte ao normal. E isso acaba de fato acontecendo. E a partir desse ponto, uma coisa estranha, né, atípica começa a acontecer. O Gato começou a ter poderes. Isso não fica muito claro logo de cara, mas aos poucos ele vai notando que ele conseguiu tirar o feitiço da Eufêmia. Ele anula os feitiços da Júlia, né, que a Júlia e a Gwendolyn não se dão bem, elas travam meio que uma pequena guerra e uma com a outra. E dentre outras coisas, né, quando ele deseja que alguma fruta fique madura, ela fica madura também. É claro que é uma coisa que nem sempre ele se dá conta, porque ele é meio lento, então é uma coisa que é mais a gente como leitor que vai percebendo do que mesmo ele se dando conta disso. E aí, com essa troca da Gwendolyn pela Janet, né, e a necessidade de manter tudo isso em segredo, o Gato passou a sentir responsabilidades que ele nunca tinha sentido antes. Antes ele ficava ali sendo arrastado para um lado e para o outro pela Gwendolyn, e agora ele estava tendo que lidar com problemas e resolver situações que surgiram desse sumiço dela. E a Janet, apesar de ela ser uma menina de modos confiantes, ela falava o que pensava e ela estava sempre disposta, ela estava num mundo completamente novo e ela não tinha ideia do que acontecia ali, principalmente porque no mundo dela, como a gente acabou de dizer, não existia magia. Então ela mesma também ficava bem apavorada quando ela via qualquer expressão de magia sendo feita. Mas enfim, eles passaram a confiar muito um no outro porque eram as únicas pessoas em quem eles podiam confiar, né? A Janet, ela é claramente mais esperta que o Gato. É ela quem nota logo de cara que o Crestomancy, ele é invocado, né? Quando alguém fala o nome dele, ele simplesmente aparece. E é por isso que o Sr. Nostrum não pronunciava o nome dele e estava sempre cuidando para chamar de aquele mago, aquela pessoa e tal. É uma coisa que desde o começo do livro é ressaltado, que não se deve falar o nome dele. E ela também supõe que ele seja um mago, né? E o Gato acha que não, pelo amor de Deus. Como é que alguém pode ser tão lento desse jeito? Né? E lembrando de novo, né, que a Janet não pertencia a esse mundo, ela não sabia nada sobre o sistema de magia ou sobre a magia de fato, mas ela é muito mais rápida em sacar o que está acontecendo do que o Gato. E lembrando aqui que os poderes, né, havia uma certa escala de poderes. Então, só como exemplo, necromantes, eles eram inferiores a bruxos, que eram inferiores a magos. Então,
Pra ela supor que o Crestomance era um mago, é porque ela tava atribuindo a ele muitos poderes. E o gato já ficou, tipo, não, acho que não é ele, não tem isso tudo, não. Até porque o gato, ele não observa, de fato, o Crestomance fazer alguma coisa. Né? Ele só vê o Crestomance ali sendo passivo, digamos assim. Até na cena em que ele se impõe, de fato, e vai lá com o Saunders tirar os poderes da Gwendolyn, é o Saunders quem faz isso. O Crestomance, ele só fica observando a cena, né? Então, o gato nunca o vê agindo de fato, por isso que ele não acredita muito que ele seja um mago, mas o gato é meio tonto, né? Vamos combinar. E aí, depois disso, eles vão se metendo em mais e mais encrencas. O gato, ele acaba levando a culpa pelo que aconteceu com a Eufêmia, né? Até porque foi ele admitiu que ele havia feito isso, mesmo achando que não. E o namorado dela, ele fica muito bravo. O Will Suggins, né, que é o namorado da Eufêmia, ele faz um feitiço com o gato e o desafia a uma espécie de duelo. Eles vão se enfrentar no domingo à tarde e o Will vai esperá-lo na forma de um tigre. E ele vai ter que se transformar em algum tipo de animal pra enfrentá-lo. E o gato tá apavorado, porque obviamente ele não tem nenhum poder. Ou pelo menos ele acredita que não. Além disso, o Sr. Baslam procura as crianças, né? A Janet e o gato. A Janet como Gwendolyn. Ele devolve os brincos dos pais das crianças que foram dados como pagamento pela Gwendolyn pelo sangue de dragão. Só que os brincos estavam enfeitiçados. Depois de um momento, quando o Sr. Baslam estava ali com os brincos, eles começaram a gritar, dizendo que eles pertenciam a Caroline Chant. E que era impossível retirar esse feitiço, e se ele fosse pagar algum bruxo muito poderoso, ele provavelmente ia gastar o valor dos próprios brincos. E aí, por isso, ele resolve devolvê-los, e ele quer que as crianças paguem em dinheiro agora, e as crianças têm até a próxima semana para pagar essa dívida. E aí também havia a Júlia, né, que tava muito brava com a Gwendolyn, com razão, vamos combinar, depois do evento das cobras, e ela não parava de jogar feitiços na Gwendolyn. Só que, lembrando, a Janet não tinha poderes, e o gato é quem acaba sempre fazendo alguma coisa ali meio sem querer e anulando esses feitiços. Só que o gato, como é lento, não se dá conta disso, demora muito pra ele perceber. Na verdade, é a Janet que nota primeiro. Nesse meio tempo, o gato ele recebe permissão do Crestomance para ter aulas de magia. O bruxo ele conversa com o gato e diz que ele não tem a Gwendolyn em alta conta e que ele também não confia muito no gato. Que é meio compreensível depois de toda a confusão que os dois fizeram, né? Pelo menos a Gwendolyn fez e o gato foi arrastado nessa história toda. Isso deixa o gato muito desesperado, tadinho, porque ele teme que essa mentira que foi dita para encobrir essa confusão toda da Gwendolyn, ela fosse descoberta. O gato e a Janet, eles começam a se desesperar, porque eles têm muita confusão pela frente, eles não sabem muito bem como lidar com tudo isso. Eles precisam lidar com o duelo mágico contra o Will Suggins, o namorado da Eufêmia. Eles precisam arranjar dinheiro para pagar o Sr. Baslam. E o que eles vão fazer quando eles descobrirem que o gato não tem o menor talento para magia? A Janet, /Gwendolyn, ela recebe uma carta do Sr. Nostrum. Ele tá chamando ela e o gato para um encontro. O gato acha que o Sr. Nostrum ele pode ajudá-los com o dinheiro emprestado e que também ele pode ajudá-lo transformando numa pulga para enfrentar o Will Suggins. Mas, enfim, é a solução que ele encontrou para essa situação, né? Acho que para enfrentar um tigre, você ser uma pulga é uma boa ideia até. A Janet, ela fica meio desconfiada e acha que esse encontro ele pode ser meio problemático. Quando eles se encontram, o gato descobre que o Sr. Nostrum ele tem um plano em andamento desde o começo da história, e que a Gwendolyn estava ajudando ele nesse plano. A Janet, ela usa a perspicácia, né? Ela é muito mais sagaz, muito mais esperta que o gato. Ela acaba usando dessa perspicácia para fazer o Sr. Nostrum dizer que plano é esse, já que, obviamente, ela é a Janet, ela não sabe do que se trata. E o Sr. Nostrum também não faz ideia de que a Gwendolyn tinha ido para outro mundo, né? E tinha ficado ali a Janet. Isso. A Janet, ela tem uma personalidade muito diferente da Gwendolyn, mas mesmo assim as pessoas não notam que aquela pessoa ali não é mais a Gwendolyn insuportável de antes. O plano do Sr. Nostrum, de fato, era abrir os portões do além, que ficavam nos jardins de Crestomance, para que todo e qualquer bruxo, feiticeiro, enfim, pudesse passar por esses portões. O Nostrum, nesse momento, ele joga um papinho dizendo que tem um grupo que está monopolizando a entrada e a saída entre mundos. E o que ele quer fazer é democratizar esse acesso, né? Ele quer que todo mundo possa ir e voltar para onde quiser, mas o gato, ele se dá conta de que o que ele tá falando não é bem a verdade.
O Sr. Nostrum, ele pede ajuda do gato, né, dizendo que, você é um garotinho muito inocente, você podia me ajudar a abrir esses portões. E aí, pra isso, ele tem que estar nos jardins, num horário determinado, de um dia determinado, o gato acaba concordando, mas pra concordar, ele pede uma coisa em troca ao Sr. Nostrum, né, ele precisa de ajuda com o Will Suggins, então, se ele vai fazer algo pro Sr. Nostrum, ele vai receber alguma coisa em troca. Pelo menos o gato tá ficando um pouco mais esperto. A Janet e o gato, eles conversando, eles concordam que o Sr. Nostrum, ele não é uma pessoa muito honesta e que provavelmente ajudá-lo não vai ser uma coisa certa, e aí eles se veem sem alternativa. E aí eles acabam chegando à conclusão de que fugir é a melhor opção e eles resolvem voltar pra Wolvercote. A fuga não dá certo, infelizmente, eles não têm assim, uma ideia muito boa, eles só vão andando por uma estrada e eles acabam sendo resgatados pela Millie com as crianças, com o Roger e a Julia. Quando eles voltam pro castelo, a Sra. Sharp tá lá esperando por eles. O gato fica feliz de encontrar com ela. Ela acaba dizendo que o castelo tem algum tipo de feitiço, algum tipo de efeito nela, como se afetasse os nervos dela, e é algo que o gato e a Gwendolyn já haviam percebido quando chegaram lá. Nessa conversa com a Sra. Sharp, o gato tem meio que um momento de tomada de consciência a respeito dos modos da Sra. Sharp. Ele acha que ela é uma pessoa meio desonesta e que ela é afeita a dinheiro fácil. Ele fica um pouco decepcionado com isso, se perguntando, né, em que momento ele teria mudado a ponto de ele ter esse tipo de percepção. E aí a Sra. Sharp pede ao gato que ele não faça o que o Sr. Nostrum pediu, né? Ela meio que fala pra ele no reservado isso. Ela diz que é algo horrível e maldoso. Em seguida, ela sai, né, se despede e sai satisfeita por deixar o castelo, né? Ele sente que ela tá aliviada de ir embora dali. O gato e a Janet depois ficam discutindo a respeito do que eles iriam fazer. A Janet acha que levar o gato para o mundo dela seria uma boa forma de resolver todos os problemas. Que lá nesse outro mundo, eles não poderiam ser atingidos pelos feitiços de quem quer que fosse. Mas o fato de que até a Sra. Sharp achava que era uma má ideia fazer o que o Sr. Nostrum pedia, isso não era um bom sinal, né? Nesse momento, a Janet está bem frustrada, bem triste, sem saber o que fazer, e ela acaba falando pro gato o que todo mundo tá pensando, né? Todo mundo que lê o livro. Que a culpa de tudo isso, de toda essa situação, dessa bagunça, é da Gwendolyn. E o gato ainda fica defendendo, dizendo que não é culpa dela, que é culpa dele. E ele fica pensando, né, que sente falta da irmã apesar de tudo. Gente, eu senti muito ódio nesse momento, porque não é possível. Tu colocou aqui que é síndrome de Estocolmo, e eu pensei exatamente a mesma coisa, cara, não é possível. E o melhor, assim, só abrindo aqui um parêntese, é que no livro não tem exatamente uma explicação pra isso, porque ela não desenvolve nada a respeito dos pais, como a gente conversou, né, assim, as crianças, elas não parecem sentir muita falta deles, e eu não sinto que isso é trabalhado de forma que, a Janet é a última família, o último parente que resta ao gato, sabe? Então, é mais um certo apego, como se o gato ele não conseguisse andar com as próprias pernas. Tipo assim, ele não consegue enfrentar o mundo sozinho, então ele precisa da Gwendolyn pra se apoiar, e a Janet, por mais que pareça com ela, não é a Gwendolyn que ele conhece de fato, né? Não é a irmã com quem ele já sabe lidar, e aí por isso ele sente tanta falta dessa irmã que no fim das contas não gosta dele. De certa forma, invertem os papéis, né? Porque quando a Gwendolyn tá lá, ele fica ali sendo arrastado por ela e fazendo o que ela manda. E, bem ou mal, ele tem alguém que diz o que ele tem que fazer. Isso. Enquanto quando a Janet vem, ele tem que assumir esse papel de dizer o que é que tem que ser feito. Então, na verdade, é como se fosse uma certa preguiça dele de tomar as atitudes, de pensar no que tem que fazer. Mas realmente é como tu falou, você fica sem entender de onde que vem todo esse apego a Gwendolyn, porque ela não é uma pessoa que em nenhum momento tem qualquer demonstração de afeto por ele. E ele não parece sentir a falta dos pais. Então, não é como se assim, ela é a minha última família, né? É simplesmente a muleta dele, né? Exatamente, ele só tá acostumado a ter ela ali. Mas eu acho que é legal como essa inversão de papel, como você falou, né? Dessa relação com a Janet, acaba sendo importante pro crescimento do gato. Sim. Porque ele precisa, de fato, tomar a iniciativa com a Janet, já que ela tá meio perdida nessa situação onde que a Gwendolyn a colocou. Mas esse processo ele é importante pro gato aprender a se virar sozinho. Mais pra frente a gente vai ver isso, né? Isso. Ele vai conseguir andar com as próprias pernas, assim, a muleta Gwendolyn.
E aí, por fim, eles acabam decidindo que para eles a melhor opção de fato é ir pro jardim e ir pro mundo da Janet. Ela é esperta e percebe que, assim, não é uma questão só do Crestomancer, existem outros magos poderosos ali que podem dificultar ou impedir essa tentativa de fuga deles, né? Como já havia acontecido da primeira vez que eles tentaram fugir do castelo. Vou colocar aqui uma citação de um momento que ela fala pra ele, que nesse momento eu ri alto, viu? Ela falou assim: sabe, seu apelido devia ser Mula e não Gato. Quando você não quer saber de uma coisa, não adianta. E é muito isso mesmo. O gato é uma criança, então, às vezes, para não lidar com o problema, ele chega ao ponto de fingir que aquilo não existe, porque se isso não existe, eu não preciso lidar com essa questão, né? É. E eu não nego que existem alguns adultos que atuam assim também, né? Se a gente pensar na Gwendolyn, por exemplo, quando ela crescer, ela não tá lidando com as consequências dos problemas dela, então ela provavelmente vai continuar sendo uma pessoa tão insuportável como adulta como ela é como criança, né? Já o gato, pelo menos, a gente tá vendo que ele vai aprender a mudar esses comportamentos errados. Verdade. E aí a Janet, né, nessa conversa acaba perguntando o motivo do apelido dele ser gato. E conforme ele vai explicando pra ela, ela começa a desconfiar que poderia haver magia por trás disso. Então, eles acabam descobrindo de uma forma bem traumática o mistério em volta daquela carteira de fósforos que estavam entre os pertences dos pais dele e que a Gwendolyn guardava com ela. E é assim que o gato acaba perdendo a sexta vida dele. A Janet desconfia que aqueles fósforos representam as vidas do gato. E ele fica meio que em negação e diz: não, eu vou provar pra você que isso aqui não é verdade. E risca um dos fósforos. E aí, automaticamente, ele começa a pegar fogo. A Janet não consegue apagar o fogo e chama pelo Crestomancer, né? O Crestomancer ajuda o gato a se recompor. E quando ele começa a se sentir melhor, ele explica que ele é uma rara pessoa de 9 vidas, né? Que é um mago de 9 vidas, e que a partir de agora ele tinha que tomar extra cuidado com essas vidas, porque ele estava perdendo elas com uma facilidade absurda. Vide o número de fósforos riscados lá na carteira. E aí o Crestomancer, ele acaba se apropriando dessa cartela com os fósforos, porque o gato claramente não é capaz de cuidar das próprias vidas, então ele vai guardá-las num lugar seguro, pelo menos enquanto o gato cresce. E aí, nesse momento, tem uma parte que ele dá uma explicaçãozinha pro gato, falando que as vidas, né, que seriam espalhadas por uma porção de outros mundos, ficam concentradas em uma pessoa só. E é assim que nasce o mago de 9 vidas. O gato acorda no dia seguinte, né, mais disposto. Ele e a Janet ficaram em casa, né? Ele por conta do acidente do dia anterior e a Janet por causa das coisas que a Gwendolyn tinha aprontado na missa passada. Então, eles dois ficaram na casa vazia no domingo. E aí aproveitaram esse momento para buscar o sangue de dragão que eles precisavam no laboratório, né, para poder dar continuidade ao plano de fuga pro mundo da Janet. E nesse momento ele lamenta um pouco ter que partir, porque com o acidente dele, ele recebeu muita atenção de todo mundo da casa, então ele se sentiu querido e se sentiu integrado ali dentro da casa. A partir desse momento, eles seguem para o Jardim de Crestomancer e eles têm algumas dificuldades, porque há muitos encantamentos que evitam que o jardim seja facilmente encontrado, né? Eles se dão conta de que para você chegar lá, você não pode ir diretamente para o jardim. Você tem que estar com os jardins aqui na visão periférica, mas você não pode estar intencionalmente indo para lá, porque você acaba sempre indo para o caminho contrário. Dessa forma, eles chegam, de fato, no jardim, e lá eles notam que o jardim se abre para um vale. Né? Esse vale ele era muito bonito, mas tinha algumas coisas estranhas. As árvores elas se moviam, elas pareciam que obedeciam a um clima próprio. É como se eles tivessem que passar por todas as estações dentro do jardim até chegar ao centro dele. Lá, por uma grande coincidência ou não, eles encontram Rabeca, que era o gato, ou o violino, do gato, nosso protagonista. Ele estava ali no meio de flores primaveris, apesar de ser outono. No centro do jardim haviam ruínas de um arco e uma árvore solitária, na estação correta, no caso. O gato entende que ali era a porta para os outros mundos. Apesar dele se sentir arrependido por ter levado o sangue de dragão para aquele lugar ali que era tão mágico e que parecia que o sangue de dragão estaria maculando aquele lugar, ele não sabe bem o que ele deveria fazer ou como usar o sangue de dragão. Na primeira tentativa de ir para o mundo da Janet, eles acabam encontrando um lugar diferente.
né? Nesse mundo, o gato, ele reconhece a Gwendolyn. Ela tá ali no meio de um salão muito grande, muito lotado. Ela tá com roupas muito extravagantes. E ela tá sendo como que endeusada, né? É como se ela tivesse chegado exatamente onde ela queria. No mundo onde ela seria a governante de tudo e de todos. O gato, ele tenta cruzar o portal, mas ele não consegue. E aí a gente se pergunta se isso pode ter acontecido ou não por conta de alguma magia da Gwendolyn. Antes dele conseguir fazer uma segunda tentativa, o Sr. Nostrum, ele aparece muito zangado e tá sendo seguido pelo seu irmão. Ele briga, ele ralha com o gato por ele ter ido pro jardim antes do horário que eles haviam combinado. Né? Ele não sabe que os planos do gato eram outros. Houve uma mudança no local, como se tudo parecesse não estar funcionando como habitual, como deveria. A nascente, ela para de borbulhar, as folhas da macieira param de se mover e tudo fica muito silencioso. O gato, ele percebe que ele e a Janet haviam feito alguma coisa muito horrível, muito terrível. Depois dos irmãos Nostrum, outras pessoas começam a aparecer no jardim e todos eles eram feiticeiros. Logo tem uma multidão por lá e o Henry Nostrum, ele invoca o Crestomancy. A gente já entendeu nesse momento que é só você chamar, é só você citar o nome do Crestomancy que ele aparece, né? A partir desse momento, começa um confronto entre o Crestomancy e alguns dos bruxos, né? Tá ali o Bruxo das Suas Ordens, William Nostrum, enfim. E ele acaba sendo imobilizado com algemas de prata. Lembra da prata que o gato ouviu os irmãos Nostrum falando lá no comecinho da história? Enfim, tem um foreshadow aí dessa informação, né? O Crestomancy, ele acaba perdendo seus poderes, digamos assim, quando ele tá preso por prata. Esse momento, ele acaba sendo comemorado por todos os bruxos que estão ali, porque é como se todo mundo ali odiasse o Crestomancy de forma muito intensa. E o Sr. Nostrum, ele havia arquitetado um plano para destruir o Crestomancy e o seu jardim, para depois sair dali junto com os demais bruxos e conquistar todos os outros mundos, praticando maldades a seu bel prazer. O gato, ele tá incapaz de se mover, a mão do Sr. Nostrum tá ali firme no ombro dele, né, segurando o menino. E aí, para realizar o seu intento, ele deveria ser sacrificado. Dessa forma, o jardim ele seria desencantado, e o Sr. Nostrum ele menciona que a Gwendolyn ela sabe disso tudo desde o início. Isso é, a Gwendolyn ela estava perfeitamente tranquila, sabendo que o irmão seria sacrificado para os objetivos do Sr. Nostrum serem atingidos. Nesse momento, a Gwendolyn ela volta para a realidade ali em que eles estão. Isso arrasta a Janet de volta pro mundo dela. A Gwendolyn, ela fala que ela havia esquecido de comentar com o Sr. Nostrum que o gato tinha 9 vidas, né? E que pra ele ser sacrificado, ele precisaria matar todas essas vidas uma por vez. Aqui a gente vê o quanto que a Gwendolyn é má. A gente pode, como leitor, né? E também o gato, ser levado a acreditar que ela tinha deixado o irmão ser sacrificado ali naquele ritual porque ela sabia que ele tinha 9 vidas. Então, talvez, se fosse sacrificado, ele sobreviveria a esse ritual. O que já é uma coisa... Como se ele fosse perder apenas uma vida, o que né? já é uma coisa horrível, né? Porque ele seria degolado. Mas aí, quando a gente fica sabendo que ela sabia que todas as vidas dele seriam sacrificadas e mesmo assim ela não liga a mínima pra isso, a gente percebe que ela realmente não se importa com o gato, não se importa que ele seja morto. E aí essa informação de que o gato tinha 9 vidas e, por consequência, ele era um mago, deixa todo mundo surpreso. Não era uma boa notícia, porque, enfim, ele daria muito mais trabalho pra morrer, já que ele precisaria morrer diversas vezes. E para que isso acontecesse, todo mundo teria que saber qual era o seu ponto fraco. E aí, nesse momento, a gente também descobre que a Gwendolyn, ela tava usando a magia do gato esse tempo todo, por isso que ela era uma bruxa tão poderosa, porque, na verdade, ela não tava usando só o poder que ela tinha, mas a de um mago também, que é super poderoso, né? E aí a gente vê que a Gwendolyn, ela enxerga o gato como se ele fosse um animal, né? Um pet. E ela só utiliza o irmão, na verdade, para os seus próprios propósitos. Ela não o vê como uma pessoa de fato, né? Alguém que tem desejos, alguém que poderia dizer não para ela, por exemplo. E a opinião dele é como se não tivesse nenhuma importância. E aí, nesse momento, a gente descobre que o Rabeca, né? O violino / gato do gato, também era uma vida dele. E aí vira tudo uma confusão, porque todo mundo sai à caça do animal. Quando todo mundo sai atrás dele, o gato ele acaba conseguindo livrar o Crestomancy das algemas de prata, seguindo as instruções que o mago dá. E é aí que o gato ele se apropria dos seus poderes e ele percebe o quanto ele consegue fazer quando ele tem os poderes de fato que são dele, que não estão sendo usados pela Gwendolyn, e quando ele foca e faz o que ele quer.
O Crestomance, nesse momento, invoca o Bernard e ele pede que o ajude a chamar a família toda, né? Eles vão usando as suas forças pra conter todos aqueles bruxos que estão correndo ali neles e lançando um monte de feitiços. Mas pra conseguir, de fato, vencer, eles precisavam da Millie, mas tem alguma coisa impedindo o Crestomance de invocá-la. O gato, nesse momento, ele se dá conta de que a Gwendolyn tá fazendo mais uma coisa errada, dentre a tantas que ela já fez. Ela tá usando os poderes dele contra o Crestomance. E a partir do momento que ele se dá conta disso, ele percebe que ele tem o poder pra impedi-la, né? E aí, nesse momento, ele usa o poder dele todo e ele consegue permitir que a Millie seja invocada. E aí, os poderes ali se equilibram e os bruxos do castelo conseguem vencer essa batalha. No fim, o Crestomance retira o poder de todos aqueles bruxos que estavam atacando eles, mas ele não consegue impedir que a Gwendolyn volte pro mundo que ela estava anteriormente, né, reinando. Quando ela vai pra esse mundo, ela puxa todas as outras sobressalentes e a Janet volta pro mundo deles e ela tá super triste. Quando ela vê o gato vivo, ela fica super aliviada, mas ela tá com um aspecto meio tristonho, eles acham que é porque ela queria ter ficado na realidade dela. Quando eles conversam, eles percebem que o que aconteceu foi o contrário, ela estava feliz de ter voltado ali, a tristeza estava relacionada com o que ela encontrou na realidade em que ela estava, que ela descobre que os pais nem perceberam que ela foi substituída. O Crestomance, ele fala que ele poderia levar a Janet de volta, seria complicado, mas não era impossível. Mas ela acaba preferindo ficar ali mesmo. Depois disso, eles se reúnem para comer, para celebrar, e algumas explicações são dadas. A Janet e o gato falam que se o Crestomance tivesse conversado com eles e explicado tudo que estava acontecendo, eles teriam evitado aquela situação toda, né? E o Crestomance fala que essa foi uma das decisões mais difíceis que ele já teve que tomar, porque ele tinha dado muitas oportunidades pro gato e o gato não quis conversar. Ele também não sabia se o gato estava ou não do lado da Gwendolyn, então como é que ele ia confiar numa criança que ele não sabia se era uma mini psicopata como a Gwendolyn? E ele também não sabia se o gato compreendia e entendia a extensão dos seus poderes. O gato e a Janet, eles também ficam sabendo da natureza das atividades que estavam acontecendo ali, né? Todos na casa eram funcionários do governo e tinham como função ajudar o mago. O Crestomance, na verdade, não era o nome daquele mago, mas um cargo, né? E o trabalho dele era assegurar que o mundo não fosse inteiramente governado por bruxos. Na verdade, não só aquele mundo, mas todas as realidades. E as pessoas comuns, elas também tinham direito a viver tranquilamente sem ter bruxos pentelhando elas o tempo todo, como os outros bruxos queriam fazer. E uma curiosidade é que o Crestomance, ele poderia ser invocado não apenas ali, né? Ele poderia ser invocado em outros mundos. Então, assim, imagina que trabalho chato esse, né? Que você tá aqui na sua, curtindo sua casa, seu sossego, e alguém fala seu nome e você brota em outra dimensão, ou sei lá o quê. Coitado do Crestomance, né? Eu entendo porque às vezes ele dá essas mancadas, porque não tem como uma pessoa dar conta de tudo isso. Exatamente. Talvez por isso que ele não quis lidar com a Gwendolyn, né? Talvez tivessem coisas mais importantes do que uma menina pentelhando na casa dele. Verdade. O gato, a partir desse momento, ele fica um pouco chateado, porque tá todo mundo agindo com cautela com ele, né? Já que agora ele é um mago. Antes ele era só um menino que não conseguia usar magia. E eles agem como se ele agora fosse perigoso, e na verdade ele continua sendo o mesmo gato de sempre, talvez só um pouco mais esperto. E aqui a gente descobre que foi ele mesmo que transformou a Eufêmia em sapo. Só que foi realmente acidental. Ele nem se deu conta de que fez isso. O livro termina com o Crestomance explicando que tem algo na natureza de um mago que faz com que eles, como o gato, também não tenham consciência da magia deles logo no início. E aqui o Crestomance ele também vai confirmar o parentesco que ele tem com os pais do gato. Eles eram primos. Apesar de que aqui a gente não sabe o nome verdadeiro do Crestomance, né? Ele confirma que eram primos, que os pais do gato eram primos, os dois eram primos entre si, e também eram primos do Crestomance, mas aqui a gente não fica sabendo como é o nome dele, né? E aí, nesse momento, ele informa que quando há magia na família, e por exemplo, nesse caso, que dois primos se casam, as chances dos filhos nascerem bruxos, ou até, no caso, magos, aumenta, né? A probabilidade disso acontecer. E aí, ali, em meio à sua nova família, o gato fica sabendo que ele vai ser instruído pelo Crestomance dali pra frente.
O Crestomance fala pra ele que ele vai começar a aprender magia de onde as pessoas param, né? Então quer dizer que ele já tem um nível de magia super avançado. Nem mesmo o próprio Crestomance esperava que o gato fosse tão poderoso. Então ele, a partir dali, vai começar a treinar o gato para que ele seja o próximo Crestomance, né? Um aspecto comum de alguns livros de fantasia infanto-juvenil, que também está presente no Vida Encantada, bem como em outros livros dentro desse universo do Crestomance, são os adultos incapazes de se conectar com as crianças. Em Vida Encantada, muitos dos problemas que aconteceram poderiam ter sido evitados se houvesse uma conversa franca com as crianças, né? No caso, não sei se ia adiantar muito para Gwendolyn, né? Porque ela é um pouquinho psicopata, mas o que acontece é que por achar que as crianças são incapazes de entender alguns problemas, ou por achar que, não contando para elas sobre esses problemas, elas vão afastá-las dos perigos, as crianças acabam se envolvendo em situações arriscadas, criando problemas muito maiores do que de fato poderia ser se eles tivessem simplesmente resolvido isso com uma conversa, explicado. O gato, ele tem pavor do Crestomance. E, no fim, o Crestomance, de alguma forma, tinha medo do gato, medo do que ele poderia ser. Ele tinha consciência de que ele era um mago de 9 vidas, sabia que ele provavelmente tinha poderes grandes, mas por não ter uma conversa entre os dois ficaram tendo suposições um sobre o outro e a situação fugiu do controle, né? Nesse momento, a gente chega à conclusão de que histórias infanto-juvenis, elas precisam que os adultos sejam distantes e relapsos para que as histórias aconteçam, né? Porque, basicamente, se houvesse diálogo entre os adultos e as crianças, esses problemas todos seriam evitados. E aí também não teria o livro. Infelizmente. É legal porque isso, de certa forma, é uma lição que o livro passa, né? Às vezes o livro infanto-juvenil, o livro infantil, pode ter umas lições ali para as crianças, né? Embutida aí na história, lições veladas ou lições diretas, mas também acho que pode ser uma boa lição para os adultos, né? Para entender o poder de uma conversa, por exemplo. E voltando só para essa questão dos adultos que não se conectam tanto com as crianças, eu acho que essa perspectiva que é tão repetida nas histórias, tanto para fazer a história caminhar de uma forma que, como a gente comentou, é necessária para as crianças se envolverem em problemas, mas talvez seja uma forma de identificação da criança que está lendo, né? Às vezes a criança, ela olha para o adulto, talvez para os pais, não sei, como alguém distante, alguém que não compreenderia bem as suas questões infantis. E aí o livro acaba sendo dessa forma para talvez facilitar essa conexão, né? Essa identificação do leitor, que é o leitor-alvo, né, da história, com o protagonista. Outra coisa que eu acho interessante, que chama bastante atenção, é como o gato ele não é como os outros protagonistas de livros infantos juvenis. Ele demora muito pra entender o que tá acontecendo, ele é muito mais um espectador da sua história do que um participante ativo dela. Demora muito pro gato, de fato, intervir no que tá acontecendo e parar de apenas, sabe, observar e não ter controle do que tá acontecendo ali ao seu redor. A Janet, né, ela chega na metade da história, ela vem de outra realidade, ela não sabe exatamente onde ela tá se metendo, mas ela compreende tudo muito mais rapidamente, ela lê os outros personagens, né, as pessoas que estão ao seu redor, ela lê todo aquele contexto ali muito mais rapidamente do que o gato. Tadinho, ele é um pouquinho lento, como a gente já comentou, mas de fato, em algum momento ele consegue, ali com a ajuda dela, enfim, com todos aqueles eventos, entender o que está acontecendo e ele consegue finalmente se posicionar. Isso não é uma coisa necessariamente ruim do livro, mas é angustiante, principalmente a gente lendo como adulta, ver ele sendo manipulado pela Gwendolyn e ele não percebendo isso. O gato, ele também tem muitos sentimentos e isso é muito fofo, né? Ver como ele admira e até certo ponto tem um pouco de inveja dos poderes da Gwendolyn ali no começo da história. Ele teme muito o Crestomance, ele sente saudade da Sra. Sharp, ele se irrita com a Janet. São sentimentos esses que são tratados com muita naturalidade, são desenvolvidos de uma forma muito bem costurada. A autora, ela às vezes em apenas uma linha, apenas uma frase, ela consegue trazer isso e demonstrar pra gente como o personagem tá se sentindo. Eu acho que o gato também, apesar de ele ser meio lentinho, eu acho que ele é um excelente leitor de caráter. Então ele consegue saber quando uma pessoa é bem intencionada ou mal intencionada. Ele só é uma criança e ele não sabe muito bem o que fazer com essa informação.
O gato também, ele é muito novinho, né? Então, às vezes, ele não tem repertório pra lidar com tantos problemas. A gente não sabe muito bem como era a vida pregressa dele, mas talvez ele tivesse uma vidinha ali de boa com a Gwendolyn, atrapalhando só uma coisa ou outra. Então, a gente talvez esteja vendo a primeira vez em que ele tem que lidar com problemas grandes de fato. Muito provavelmente, acho que o livro, ele trabalha bem isso, e a gente consegue imaginar que, no futuro, o gato ele vai ser muito mais desenrolado, ele vai saber muito bem lidar com as adversidades que a vida vai trazer pra ele, digamos assim. Porque essas primeiras experiências foram excelentes aprendizados. Eu acho que ele é aquele personagem que consegue aprender com seus erros e consegue crescer a partir disso. Eu também gosto como a autora trabalha a questão dessas personas nas outras realidades, né? A Gwendolyn e a Janet, elas são idênticas, mas elas não poderiam ter personalidades mais distintas. Elas têm uma coisa ali que as conectam, por exemplo, elas pensam de uma forma parecida no sentido de elaborar planos, por exemplo, mas elas realmente têm caráter muito distinto. E a gente também tem alguns relances ali na história de como as outras Gwendolyn são, as outras personas delas, né? No fim das contas, a gente se dá conta de que cada uma delas ficou num lugar melhor a partir do momento que elas mudaram de realidades. Isso também é muito legal. Trazendo algumas curiosidades, a autora, a Diana Wynne Jones, ela nasceu em 1934 e ela tem 2 irmãs mais novas. Ela tinha dislexia e ela começou a escrever aos 13 anos. Ela e o livro ganharam o Guardian Children's Fiction Prize e, infelizmente, ela faleceu em março de 2011 em consequência de um câncer. Ela é uma autora muito querida lá no Reino Unido e ela já foi citada como inspiração por vários outros autores bem famosos de fantasia, como Philip Pullman, Neil Gaiman, Terry Pratchett e a própria J.K. Rowling. O Vida Encantada é parte de uma coleção de 7 livros chamada de Os Mundos de Crestomanci e apenas 5 deles foram publicados aqui no Brasil pela editora Geração, como eu já tinha falado antes, né, no segundo episódio. Se não ouviu, volta lá e escuta. Volta lá. Os livros da coleção Mundos de Crestomanci, eles têm histórias próprias. Então, eles não são continuações uns dos outros. Por mais que esses personagens eles possam ser revisitados em outros volumes, um não é a continuação do outro. O autor escreveu os livros fora de ordem, então isso acabou criando várias ordens diferentes para você ler os livros. As pessoas costumam começar, geralmente, pela ordem de publicação, que Vida Encantada foi o primeiro, de 77, Os Magos de Caprona, de 1980, A Semana dos Bruxos, de 1982, que se passa mais ou menos na mesma época de Vida Encantada, mas não diz exatamente quando. O 4º livro lançado foram As Vidas de Christopher Chant, de 1988. O 5º foi Mil Mágicas, uma coleção de 4 historinhas curtas passadas em momentos diferentes. O 6º foi Conrad's Fate e o 7º foi Pinhole Egg. Esses 2 últimos livros, lançados em 2005 e 2006, não foram traduzidos aqui, não foram trazidos para o Brasil. Essa é a ordem de publicação. Já pela ordem cronológica, a gente começa por As Vidas de Christopher Chant, depois Conrad's Fate, Vida Encantada, Um Feiticeiro ao Volante, que é das 4 histórias curtinhas do livro Mil Mágicas. O próximo em ordem cronológica é O Filósofo, de Thier, depois vem A Semana dos Bruxos, em 7º Os Magos de Caprona, em 8º O Ladrão de Almas, em 9º Centésimo Sonho, de Carol Owner, e em 10º The Pinhole Egg. E aqui voltando para deixar bem claro que Um Feiticeiro ao Volante, O Filósofo, de Thier, O Ladrão de Almas e O Centésimo Sonho, de Carol Owner são os 4 contos que fazem parte do Mil Mágicas. E então, como eles se passam em momentos diferentes, em ordem cronológica você leria esses contos separadamente. Também existe aí uma ordem recomendada pela autora, enfim, vão existir muitas ordens aí para você ler esses livros. Exatamente como os filmes de Star Wars. E uma última curiosidade é que o gato aparece novamente em The Pinhole Egg e em 2 contos do Mil Mágicas. Então, se você quiser ouvir falar novamente do gato, procura por esses 2 livros. E assim a gente conclui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, sigam a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @estalagempodcast. No Twitter nós somos estalagempod e o nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. Esperamos vocês daqui a 15 dias no nosso próximo episódio. Tchau! Tchau e até a próxima!